A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo ao Breviário da Confiança. Muito bom estar com você agora através do YouTube, através do Facebook. Se é a primeira vez que você está participando conosco, que satisfação! Fique fiel nesse momento, nesse espaço. Estamos todos os dias, com a graça de Deus, de segunda a sábado, levando até você este conteúdo riquíssimo que é o Breviário da Confiança. Uma publicação da editora Cleofas de um conteúdo muito antigo, escrito pelo Monsenhor Ascânio Brandão, um santo sacerdote lá de Taubaté, que Deus já chamou à sua presença. Nós queremos acolher a você, meu querido irmão, minha querida irmã que nos acompanha através da Rádio Cultura de Quixadá, a Rádio do Bem, 102.1, Cultura FM. Nós estamos com você na Rádio Cultura de segunda a sexta, às 8 da noite, sempre à noite, e aos sábados, mais cedo, às 4 da tarde. E você que é ouvinte da Rádio Cultura, pode e deve, entrar em contato conosco para dizer de onde nos acompanha, como nos acompanha, o que o Breviário da Confiança tem gerado no seu coração. O telefone, o WhatsApp para você, ouvinte da Rádio do Bem, da Rádio da Diocese de Quixadá, Cultura FM, entrar em contato conosco, é este aqui, anote aí. 88 é o código de área, 998378192. Mais uma vez, para você guardar. 88 é o código de área, 998378192. Estamos esperando a sua mensagem. Manda um texto, manda um áudio e a gente vai mandar aquele abraço para você com muita alegria. Mande também seus pedidos de oração. Somos juntos, somos irmãos, temos que rezar uns pelos outros. Que festa, que alegria estar com você ao vivo através do Instagram. Já temos aqui um grupo de irmãos. É ou não é, Dinarda? Luizinha, Cristina, Liana, quanta gente boa, Berenice, Luciana. Já somos uma pequena família de reflexão e de oração. Não é, Nadilene? Todos os dias aqui acompanhando esse momento tão rico que é o Breviário da Confiança. Para mim faz um bem imenso. E para você, diga aí, para você faz ou não faz um grande bem? Como é que você está, Jorge? Tudo bem? Tudo na santa paz, meu irmão? Vamos conversando, vamos evangelizando. Estamos ainda no mês de outubro, o mês em que nós recordamos a nossa vocação missionária. Por isso aqui neste mês, a imagem de Santa Teresinha do Menino Jesus, lembrando esta santa que disse com todas as letras que queria continuar a sua missão, que ia aumentar mais ainda a sua missão quando chegasse lá no céu. Coração missionário, um coração dedicado a Deus e aos irmãos. Por isso é a padroeira das missões. Hoje é dia também de dois grandes missionários, hoje é dia de festa na nossa igreja, porque é dia de São Simão e São Judas Tadeu. E por que é que a igreja faz festa, não é? Hein, Catinha? No dia dos apóstolos. Por que é que a igreja faz uma festa grande? Porque, graças a eles, nós estamos aqui. Eu e você estamos aqui em um espaço para refletir sobre as coisas de Deus, para buscar uma maior amizade com Deus, porque estes homens acolheram a escolha de Deus nas suas vidas. Foram homens escolhidos a dedo, ao dedo de Deus, ao dedo da misericórdia de Deus. Não eram os mais capazes, os mais inteligentes, menos ainda os mais ricos, mas foram capacitados, porque aqueles a quem Deus escolhe, Deus capacita. Deus nos dá sempre a graça que nós precisamos para cumprir aquela missão que Ele designa para nós. E os apóstolos, eles acolheram esse chamado de Deus. Primeiro se tornaram próximos a Jesus, discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. E Jesus foi vendo aqueles que Ele queria, chamou aqueles que Ele quis, para que, além de discípulos, fossem agora enviados. A palavra apóstolo significa enviado. E isso que aconteceu com eles é o que precisa acontecer comigo e com você também. Por isso nós estamos aqui
para crescer nessa proximidade com Deus, nesta intimidade com Deus, nos tornando discípulos de Deus, discípulos de Jesus, que é Deus feito homem, para sermos também por Ele enviados. É ou não é, Gracinha? Hein, Cleomar? Enviados, para que muitas pessoas acreditem o quanto são amadas, o quanto são também escolhidas, agraciadas, para também serem enviadas. E assim vai, Flavinha. É assim que vai acontecendo, Silvia. É assim, Augusto, que vai acontecendo. Hoje, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando, nós vamos ter mais uma página riquíssima do Breviário da Confiança. Alguma vez você foi tentado a questionar Deus? Duvidar de Deus? Esbravejar com Deus? Reclamar de Deus? Se revoltar com Deus? É uma tentação pela qual nós passamos também em algumas situações da nossa vida. Pode ser que você que esteja nos acompanhando agora, ao vivo, ou vendo a gravação, esteja até passando por um momento assim, em que as coisas que estão acontecendo ao nosso redor nos deixam tão atordoados que são capazes de nos deixar com Deus revoltados, injuriados, né? E aí o nosso coração até se rebelar contra Deus, lançar acusações contra Deus, duvidar do amor de Deus, né? Isso pode acontecer conosco, né? E o que é que a gente faz numa situação dessa? O Monsenhor Ascânio hoje vai nos ajudar. Então, prepare o seu coração, né? Já convide muita gente, convide pessoas que talvez já passaram ou estão passando por situações assim, ou podem passar. Vamos trabalhar, vamos evangelizar? Vamos lá, seu Lorival, rimando e evangelizando, seu Lorival, rimando e evangelizando a muitos irmãos, alcançando para que de Deus eles possam ir se aproximando. Só falta a viola, né não, seu Lorival? Vamos lá, Luizinha. Luizinha já está partilhando aqui um pouco da sua experiência. O bonito desse grupo de reflexão e oração é isso, não é? Somos pessoas que vamos nos tornando mais próximas umas às outras. Não é não, Luciana? Não é não, Ana Paula? Hein, Aparecida? A gente vai começando a se tornar até conhecidos, né? Estamos todos os dias aqui e reunidos por um bom motivo, para refletir sobre a nossa relação com Deus, sobre o sentido da nossa vida aqui nesta terra, como conduzir melhor a nossa vida. É uma bênção. O Breviário da Confiança é uma graça imensa para mim e tenho certeza que para você também. Então vamos convidar agora muitos irmãos. Acolhemos as nossas irmãs missionárias lá de Jucás. Um abraço grande, né? Irmã Terezinha, acho que a irmã Rita está na Pedra Branca, acho que a irmã Felicidade está lá, é ou não é? Cacá, querida, seja muito bem-vinda, que bom estar com você aí. Vamos lá, meu irmão, vamos lá, minha irmã, vamos lá, Edilene, vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Acreditando que Jesus está sempre perto de nós, mesmo quando não sentimos,
mas podemos acreditar e professar com os apóstolos. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Se abrindo a graça de ir mais próximo a Jesus no sacrário, onde nós temos a certeza pela fé que os apóstolos nos transmitiram, que Jesus está realmente presente, vivo, no interior de cada sacrário, em cada sagrada comunhão que nós recebemos. Maravilhoso é que naquela época, a palavra de Deus diz que muitas pessoas iam ao encontro de Jesus, buscavam a Jesus e sentiam que dele saía uma força. O Filho de Deus, o próprio Deus, está aqui acessível. Você tem ido buscar esta força? Quando reza, na sua casa, no seu cantinho, de modo mais especial ainda quando se aproxima de Jesus na Eucaristia. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Se enchendo desta confiança, mesmo quando tudo diz ao contrário, Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós, para que possamos perseverar na nossa missão, como os apóstolos de hoje do Senhor, unidos aos nossos pastores, que são, por excelência, os apóstolos de hoje, os enviados do Senhor, os sucessores dos apóstolos, mas nós também, pelo nosso batismo, o somos. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Maria, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. Mãe da Esperança, rogai por nós. São Simão e São Judas Tadeu, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Como é bom rezar, é ou não é, meu irmão? Em Adriana, em Larissa, em Leidmara. O coração da gente se enche, né, da presença de Deus. A gente é animado pela certeza de que Deus está junto a nós. E é assim que vamos refletir juntos, por que não dizer rezar juntos, com o Breviário da Confiança deste dia 28 de outubro. Mas é muito importante que você chame mais alguém para viver esse momento. Você pode ligar, você pode enviar o avião da confiança, você pode compartilhar. Atraia pessoas para Deus. Breviário da Confiança deste dia 28 de outubro. Tema de hoje: tentações de blasfêmia. Até as almas mais santas sofrem tentações de blasfêmia. O pobre e santo Jó não foi cruelmente instigado pelo inferno a blasfemar contra o céu? Santa Catarina de Sena e grande número de outras almas santas padeceram esse suplício. O próprio São Francisco de Sales, tão paciente, tão dócil e resignado à vontade de Deus, não poucas vezes teve ímpeto de blasfemar. É uma provação horrorosa e repugnante para um coração que ama ou deseja amar a nosso Senhor. Como vencê-la?
o melífluo doutor nos dá, de ciência própria, o seguinte ensinamento: não vos aflijais com as tentações de blasfêmia. Deixai que o demônio as maquine à vontade, mas conservai bem fechada as portas da alma, porque lhe virá o cansaço, ou será ele, afinal, obrigado por Deus a levantar o cerco. Considerai que o tamanho barulho que ele faz em torno da alma é sinal de que ainda não penetrou nela. Coragem. Enquanto puderdes dizer resolutamente, mesmo sem sentir, viva Jesus, nada deveis temer. Calma na tentação. O demônio tenta perturbar-nos, contando tirar partido para vencer na confusão e assim se lançar em nosso interior. Quando perturbados pelas horríveis tentações infernais, devemos voltar a alma para nosso Senhor, recitar repetidas jaculatórias e atos de fé e tranquilizar-nos. O inferno que bata e ruja à nossa porta, não lhe daremos entrada, e é só. Não teremos depois senão que suportar, pacientes e tranquilos, o barulho exterior. Gente, que página! Que página necessária para mim, para você, meu irmão, minha irmã, que estamos, eu acredito que você está, querendo crescer na amizade com Deus, na vontade de Deus, no amor a Deus. Você está, TT? Em Marcos Vinícius, você está nessa intenção, Rita, de crescer na amizade com Deus? Meu irmão, minha irmã, porque páginas como essa, páginas como aquela de ontem, que nós ouvimos sobre as tentações com relação à pureza, são páginas para quem está pelejando com sinceridade em crescer na santidade. Podemos dizer que serve para todo mundo, mas para você entender melhor. Uma página como essa não é para quem está entregue ao inimigo, fazendo tudo o que ele quer e deixa de querer, mergulhado no pecado, fazendo tudo errado. Por quê? Porque esse não precisa mais ser tentado, ele já foi acorrentado, ele já está aprisionado. Você está entendendo? A tentação é para quem está pelejando na santidade. Quem já está entregue ao pecado não precisa ser tentado. Você concorda comigo? Por isso que a tentação é um bom sinal até. É um bom sinal. Se você está tentado, é um sinal que você está procurando fazer aquilo que agrada a Deus. E por isso tem aquela confusão ao redor de você para lhe tirar do caminho certo. Entendeu? Quem já está mergulhado no pecado não precisa mais ser tentado. Já foi dominado. Já foi aprisionado. Entende? E são páginas como essa que nos mostram o que fazer para, quando tentados, não esmorecer. O que fazer para, quando formos tentados, não venhamos a fraquejar, não venhamos a desanimar, não venhamos ao mal nos entregar. Não nos deixemos dominar, não nos deixemos de Deus afastar. O que fazer?
E hoje, o Monsenhor Ascânio, este Padre Santo que deixou essa riqueza para nós, que é o Breviário da Confiança, ele está falando de um tipo de tentação que é mais comum do que a gente imagina. E se eu e você passamos por ela, não podemos ficar nos sentindo assim as piores pessoas do mundo, porque cheguei a me revoltar contra Deus, cheguei a questionar Deus. Isso é muito grave, atenção, não estou dizendo que isso não é uma coisa séria, não. Eu estou falando da tentação. Vamos lembrar um pouquinho do que a gente falou ontem. Quem não acompanhou o breviário de ontem, dê um jeito de ver, porque são orientações sobre algumas tentações específicas, mas que têm, digamos assim, normas gerais. Alguns pontos servem para toda e qualquer tentação. Ontem a gente falava, por exemplo, vou só lembrar rapidamente, mas é bom que você veja o vídeo de ontem, o breviário de ontem, se você não viu. A tentação vira pecado quando aquilo que sentimos, consentimos. Então, o que eu estou dizendo é, sentir aquele impulso de se revoltar contra Deus, de questionar a Deus, é uma tentação, ainda não é pecado, não. É pecado se esse impulso se transformar em atitude. Se aquele sentimento tiver da minha parte ou da sua, que Deus nos livre, o consentimento. Então é disso que o Monsenhor Ascânio está falando. E ele está dizendo que até as almas mais santas sofrem tentações de blasfêmia. E eu até diria, talvez quanto mais santa a pessoa, mais tentada ela vai ser. Quanto mais a pessoa estiver buscando fazer a vontade de Deus, mais tentada ela vai ser. Nós podemos ver que o próprio Jesus foi tentado. O Filho de Deus, olha a ousadia, não é? Do demônio. E ele se permitiu ser tentado para que por ele nós fôssemos ensinados, né? A como reagir, ao que fazer diante da tentação. E aí, os santos, os seguidores de Jesus também não são diferentes. Nós temos um exemplo no Antigo Testamento, muito conhecido de todos nós, que é o exemplo de Jó, um homem bom, amigo de Deus, servo de Deus, e que passa por um período terrível de sofrimentos, de provações, permitidos por Deus. Permitidos por Deus. Porque Jó ali naquela amizade com Deus, sob a bênção de Deus, recebendo tantas graças de Deus, louvava a Deus, bendizia a Deus, agradecia a Deus. E aí nós temos no livro de Jó aquela provocação do demônio contra o próprio Deus, dizendo, olha, uma vida dessa aí, ele só pode lhe agradecer, né? Não acontece nada com ele para o desagradar. E aí Deus, misteriosamente, permite que Satanás possa desencadear uma série de situações difíceis, e isso vai ser uma grande tentação, aquela provação. Deus só diz, olha, não mexe com a alma dele, porque o demônio não pode ter acesso à nossa alma, a não ser que nós abramos as portas. E é isso que o breviário hoje vai nos alertar para que a gente não deixe isso acontecer. Permaneçamos firmes com as portas fechadas. Então a tentação é um barulho em torno da nossa alma, não dentro. O que a gente tem dentro, puxando a gente para o que não presta, é a nossa fraqueza, é a nossa carne ferida. Mas a tentação está em torno de nós. A palavra de Deus diz que é como um leão que ruge, que fica rondando a gente, né? Então aí vem um alerta. E aí Jó passou por essas situações. Você poderia dizer, mas por que Deus permitiu? Para que aquela
fé de Jó, para que aquela esperança de Jó, para que aquele amor de Jó fosse elevado, fosse purificado, fosse provado para ser purificado e testemunhado. Por isso ele, pela permissão de Deus, foi tentado. E o Monsenhor traz essa recordação. Ele foi cruelmente tentado pelo inferno a dizer: veja o Deus que você dizia que era tão bom, veja o que está acontecendo com você. É por aí esse tipo de tentação, você está entendendo? Para que ele viesse a blasfemar contra o céu. E como é que Jó reagia a isso? Já aqui uma antecipação do que nós vamos ter como uma orientação maravilhosa daqui a pouquinho. Jó dizia: Deus me deu, Deus me tirou, louvado seja o Senhor. E assim ele ia resistindo aquelas insinuações, aquelas provocações, aquelas tentações do demônio. E aí o Monsenhor cita também Santa Catarina de Sena e diz que muitas outras almas padeceram este suplício. Porque é um sofrimento. Imagina, você, nós queremos estar perto de Deus, nós buscamos crescer no amor de Deus. Imagina então esses homens e mulheres que já estavam muito mais avançados nessa relação de amor, de intimidade com Deus, de repente se sentirem tentados a se revoltar e a falar mal contra Deus. Imagina o sofrimento. Você tem um grande amigo, uma pessoa em quem você confia totalmente, e de repente você se sente traído por esse amigo, mas ao mesmo tempo você não quer acreditar que isso é capaz de estar acontecendo, porque você conhece esse amigo, você sabe da fidelidade dele, você sabe da bondade dele, mas aquilo que está ali acontecendo diz tudo o contrário. Parece que aquele seu amigo simplesmente lhe desprezou, lhe deixou jogado, abandonado, não fez nada para lhe ajudar. Imagina o sofrimento de um coração vivendo uma situação assim. É dentro desta realidade que acontece essa tentação da blasfêmia. Outro exemplo que o Monsenhor Ascânio traz é de São Francisco de Sales. Tão paciente, tão dócil e resignado à vontade de Deus. Mas também não poucas vezes teve ímpeto de blasfemar. Mas resistia. Gente, porque Deus dá a graça e você tem que acolher esta graça de não se deixar levar pelo impulso. E aqui eu estou lembrando algo interessante sobre São Francisco de Sales, né? Que a gente pode trazer também aqui para essa reflexão, porque para que a tentação não se transforme em um pecado, como eu recordava agora há pouco, eu não posso consentir aquele sentir. Eu sinto, mas não consinto. E São Francisco de Sales, ele tem um exemplo até engraçado, não é? Mas para nos mostrar como os santos, eles não ficaram santos assim do nada. Houve uma graça de Deus e uma abertura de coração para acolher aquela graça. E uma resistência inicialmente humana para não se deixar levar pelo impulso. E quanto mais a gente vai resistindo, mesmo nas nossas fraquezas, mesmo nas nossas limitações humanas, Deus vai vendo a nossa generosidade, Deus vai vendo a nossa reta vontade de chegar na santidade. E aí Ele nos dá graças cada vez mais, com cada vez uma maior liberalidade. Deus vai correspondendo àquela nossa generosidade e vai nos dando graças, e vai chegar um ponto em que eu não vou precisar mais fazer tanta força, porque é a força de Deus que vai fazer em mim. E por que eu estou falando isso? Porque a gente vê essa descrição aqui de São Francisco de Sales. Olha que coisa linda. São Francisco de Sales,
tão paciente, tão dócil, tão resignado à vontade de Deus. E a gente às vezes pensa, quando olha para a gente, diz assim, meu Deus, e eu sou tão impaciente, tão teimoso, tão revoltado. Como é que um homem desse chegou nesse ponto? Foi um processo. Sabe o que foi? Olha, São Francisco de Sales chegou a ser bispo. E quando as pessoas iam falar com ele, né, vou abrir esse parênteses aqui para a gente depois retomar, as pessoas ficavam impressionadas com a paciência dele, com a doçura, com a mansidão, com a compreensão. Talvez alguém ia falar alguma coisa que tinha certeza que ele ia se zangar, que ele ia reclamar, e ele ouvia aquilo pacientemente, e depois tinha sempre uma palavra cheia de ternura. Detalhe, depois que São Francisco de Sales morreu, né, aí as pessoas naturalmente vão arrumar, né, as coisas, né, os locais, né, principalmente quando se fala de um santo, né? Então, sabe o que foi que descobriram embaixo do birô, lá da mesa, onde São Francisco de Sales ficava para atender as pessoas, né? Digamos ali aqui naquele seu escritório, né? Naquele local onde ele recebia as pessoas para conversar, enfim. Eles descobriram que a mesa por baixo estava toda arranhada de unha, assim. Sabe quando você está com tanta raiva, alguma coisa assim, que você é capaz de... E sabe o que acontecia? Enquanto São Francisco de Sales estava ainda naquela fase de crescer na paciência, de crescer na tolerância, de crescer na ternura, quando alguém chegava com algum assunto que a vontade dele talvez fosse esbravejar, que o impulso dele, o que ele sentia era a vontade de fazer uma grosseria, ele daqui para cima mantinha a calma, né? Como diz o outro lá, engolia seco, assim. Certo, meu filho, certo, meu filho. E por baixo da mesa, ó, um exercício de se conter. E Deus vê, gente. Ninguém viu o que acontecia por baixo da mesa, mas Deus via. Olha como este meu filho quer realmente ser santo. Olha como ele realmente quer ser parecido comigo. Ele está sentindo, eu sei que ele está sentindo, mas ele não está consentindo. Você está entendendo por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque quando eu e você sentirmos esta vontade de se revoltar contra Deus, de reclamar contra Deus, não consintamos, façamos como São Francisco de Sales, nos contenhamos, né? Resistamos. Inicialmente será um esforço humano, vai nos custar muito, mas na medida em que Deus vai percebendo, Deus vai mais e mais nos favorecendo. E vai chegar um momento em que será só a graça de Deus que vai agir em nós. Olha que maravilha. Mas isso vai ser em cada combate, na medida em que a gente vai fazendo esse esforço generoso diante de cada tentação. E hoje nós estamos falando de uma específica, essa tentação pela qual nós passamos de blasfemar contra Deus, de questionar a Deus, até duvidar da existência de Deus. Ou se Deus existe, Ele não me ama. Ou se Deus existe, Ele é um fraco, porque Ele não muda essa situação. É uma tentação. Vira pecado se a gente consentir. É uma provação horrorosa e repugnante para um coração que ama ou deseja, pelo menos, amar a nosso Senhor. E aí vem a pergunta: como vencê-la? Hein, Zoraia? Como vencê-la, Paula?
Hein, doutor Caio, como é que a gente faz para resolver um negócio desse? Está tudo errado. Nada está dando certo. Problemas e mais problemas, dificuldades e mais dificuldades, algumas muito sérias, muito graves acontecendo na nossa vida. Onde é que está Deus? Está dormindo? Está de braços cruzados? Esqueceu que eu existo? Olha aí. Entenda que existe alguém querendo que você pense isso, querendo que eu pense isso. Como se o demônio dissesse, ontem nós falávamos, ele age na nossa mente, ele vai sugerindo, não que ele entre na nossa mente, mas você já teve oportunidade de ter alguém perto de você, perturbando seu juízo, dizendo coisas negativas, levando você a pensar coisas ruins? Um amigo, entre aspas, que é mais um inimigo do que um amigo. Uma pessoa que chega para você e só diz coisas ruins e aquilo vai perturbando sua cabeça. É essa a estratégia do demônio. Ou então, uma pessoa que fica lhe arrastando para o que não presta. Você quer fazer o que é certo e a pessoa fica lhe convidando. Não, vamos, é bom e tal, e fica lhe seduzindo. Pois é assim que funciona a tentação. É uma insistência que fica vindo no nosso pensamento. É assim que o demônio age. Nosso pensamento. Sugerindo coisas ruins, ou nos seduzindo, ou nos colocando medo, ou colocando revolta contra Deus, no caso aqui da blasfêmia. Como vencer uma situação assim? E aí o Monsenhor Ascânio traz um conselho de um dos doutores da igreja. Que bom que Deus nos dá os doutores. Olha uma doutora aí. Olha aqui, uma menina doutora, uma jovem doutora. Doutora da ciência do amor. Foi reconhecida doutora por São João Paulo II. Doutora do amor, né? Da ciência do amor. Temos muitos doutores que nos ensinam, são professores nessa relação com Deus. E tem um doutor que ele é conhecido como se fosse, em outras palavras, o doutor do mel, né? O melífluo doutor, porque os ensinamentos dele são cheios de uma doçura. O nome dele é São Bernardo de Claraval. E aí o Monsenhor Ascânio traz um ensinamento deste doutor do mel, São Bernardo de Claraval, para dizer para mim, para você, entendeu, Herbene? Entendeu, Thalita? Como vencer a tentação da blasfêmia. Guarda isso aí para o resto da sua vida. Não está precisando agora? Pode ser que precise mais adiante. Nunca vai passar por isso? Deus é que sabe. Mas você pode ajudar outras pessoas que talvez neste momento estejam revoltadas contra Deus, estejam blasfemando contra Deus ou tentadas a fazer isso. É o seguinte, o ensinamento de São Bernardo de Claraval. Não vos aflijais com as tentações de blasfêmia. Então, primeira coisa, porque quando alguém começa a sentir um negócio desse, já fica aflito. Meu Deus do céu, não posso pensar isso de Deus, não posso dizer isso com Deus. Não, já fica perturbado, né? É uma perturbação dentro da outra. Você está no meio de uma confusão, você está passando por um problema ou por vários problemas ao mesmo tempo. Você acredita em Deus, você ama a Deus e você quer acreditar mais ainda, você quer amar mais ainda, mas aquilo que está acontecendo está lhe perturbando e você está sendo tentado a ficar revoltado, a ficar desacreditado, e aí você fica mais perturbado ainda. Então, primeiro conselho, tira essa aflição do coração. Entende que isso é uma tentação. Tira esta aflição do coração e entende que não é à toa que você está com esses pensamentos. Não é à toa que você está com esses sentimentos. É uma tentação. Deixai que o demônio as maquine à vontade. Ou seja, você já procura se acalmar entendendo, não, isso não vem de mim, isso é uma tentação.
E aí você, tendo essa compreensão de São Bernardo de Claraval, você vai deixar ele falar. Você vai entender, isso não está vindo de mim. Alguém está insistindo com isso aqui na minha cabeça. Com esses pensamentos, me sugerindo isso. Deixai que ele as maquine à vontade. É como no exemplo que eu dei, entendeu, Geliseu? Alguém chega para você e começa a lhe dar maus conselhos. Vamos trazer aqui um outro exemplo. Aconteceu um problema, você ajuda na paróquia, né? Você serve a paróquia, você faz tudo o que você pode para ajudar o padre, e aí acontece alguma coisa, está acontecendo alguma coisa que você está se sentindo injustiçado, né? Sei lá, por algum motivo o padre encrencou com você, passou a tratar você de um jeito diferente, pode até ser um mal-entendido, ou então Deus está permitindo aquilo lá. Aí o que é que acontece? Você começa a ouvir um amigo, em todas as aspas, que fica chegando para você e dizendo: olha, rapaz, eu vou dizer, tu é muito besta, né? Porque, olha, tu só falta se matar aqui nessa capela. E você viu que o padre passou aqui, nem falou contigo. Não, sem falar que ontem na reunião ele só achou de reclamar de ti. Você já está entendendo, né? E aí aquela insistência daquele amigo pode ser comparada com esse tipo de tentação. Se você sentiu a indiferença do padre, você sentiu quando ele reclamou de você ontem, você está se sentindo desvalorizado, esse amigo está lhe lembrando isso aí o tempo todinho, aí você não é obrigado a consentir. E deixe esse amigo falar. Deixe esse amigo falar. Você foi para a missa no mesmo dia e chegou lá, o padre parece que na homilia, talvez nem pensou nisso, mas parece que ele estava dando indiretas para você. E o bendito do amigo estava do seu lado e ficava lhe cutucando. Olha aí, eu rio? Foi para ti, tu sabe que foi para ti, né? Isso aí. Fosse eu saí agora da igreja. Ele vê que tu está entendendo. Deixai que o demônio as maquine à vontade, mas conservai bem fechadas as portas da alma. Não consente. Mesmo que venham esses pensamentos, mesmo que venham esses sentimentos, não consente. Eu dei o exemplo desse amigo, entre as aspas, mas a tentação, você sabe, vem no seu pensamento sem ninguém dizer. Não precisa vir um amigo, uma amiga, um conhecido dizer, não. Pode até esse abençoado estar sendo usado, né, como instrumento. Mas para esses pensamentos chegarem até a mim, até você, não precisa de uma pessoa física fazer isso. O demônio, que é um espírito astuto, ele vai colocando esses pensamentos, esses sentimentos. Conservai bem fechadas as portas da alma, diz São Bernardo de Claraval. E olha que maravilha, ele diz: porque se eu e você, diante desses pensamentos que estão vindo como tentação da parte do demônio, para que eu me revolte contra Deus, para que eu desacredite do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, da existência de Deus, se eu resistir a estes pensamentos, a estas tentações, se eu mantiver fechada as portas da minha alma, onde o demônio não pode entrar sem a minha permissão, porque Deus não permite, diz São Bernardo que ele vai se cansar. Ele vai se cansar. E, gente, funciona assim. O demônio ele vai nos tentando em diversas áreas da nossa vida e, na medida em que a gente vai resistindo cada vez com mais firmeza, das duas, uma pode acontecer. É isso que São Bernardo vai dizer. Ou ele vai se cansar, quer dizer para você que normalmente ele demora a se cansar. Ele é muito insistente, muito repetitivo. Ou
Se ele não se cansar, Deus o obriga a se afastar. Será, afinal, obrigado por Deus a levantar o cerco. Porque tudo está na permissão de Deus. E na medida em que Deus percebe que eu e você resistimos àquela tentação, estamos realmente firmes. E mesmo assim, o demônio está insistindo, não está se cansando, Deus diz, saia. Ele já provou que acredita em mim, que acredita no meu amor. Basta. Entende? Existe um limite determinado por Deus. Diz São Bernardo, considerai que o tamanho barulho que ele faz em torno da alma é sinal de que ainda não penetrou nela. Ou seja, é aquilo que nós falamos no início. Quem já está entregue ao pecado não precisa ser tentado. Então, quanto maior a tentação, meu irmão, é sinal de que nós estamos num caminho certo. E por isso nós estamos sendo tentados para que sejamos desviados. Quanto mais confusão o demônio faz em torno da nossa vida, é porque ele vê que a gente está dando passos para o céu. Ele está vendo que estamos sendo fiéis a Deus. E aí vem a tentação para nos afastar deste caminho. Imagina uma pessoa que começa a frequentar a igreja, começa a ir para o grupo de oração, começa a acompanhar o breviário da confiança todos os dias, e aí os problemas começam a acontecer na sua vida. Não necessariamente causados pelo demônio, causados por Deus, claro, tudo permitido por Deus, mas as coisas começam a acontecer. E aí, qual vai ser a tentação? Isso aqui é importante a gente entender, porque o que o Monsenhor Ascânio está nos trazendo não é que o demônio vai ficar fazendo as coisas ruins acontecerem conosco e aí está a tentação. Não necessariamente, isso pode acontecer também de alguma forma, mas é a maneira de que eu e você vamos vendo os problemas que na nossa vida estão acontecendo. Eu posso ver de duas maneiras. Eu posso ver um problema como uma ocasião de crescimento, de amadurecimento, e eu posso ver aquele problema como uma ocasião de revolta contra Deus. Então, o que ele vai fazer é desviar a minha compreensão. Então, aquela pessoa que começou a ir para a missa, começou a ir para o grupo de oração, começou a rezar mais, adoeceu. Não sei se você sabe, mas nessa vida a gente adoece, né? Tem alguém que nunca adoece aqui nessa vida? Tem alguém imune a tudo? Tem, Adriana? Não tem não, né? Nessa vida, quem reza adoece? Ou só quem não reza? Quem não reza adoece, quem reza adoece. É ou não? Acontece. Tem coisas que acontecem com todas as pessoas neste mundo. Sejam quais forem os problemas. Falei de uma doença, um acidente, um problema financeiro, um problema afetivo, um namoro que acaba. Né? Só quem tem problema de traição no namoro, no casamento, é só quem reza? Ou quem não reza também? Então, estão com coisas que acontecem. Agora, a diferença. Você está caminhando em Deus. Você está procurando acompanhar o breviário da confiança, e você começa a ver os problemas de um jeito diferente. Só que quando um determinado problema chega na sua vida, aí a tentação vai ser que você veja esse problema de um jeito errado, achando que está sendo por Deus injustiçado, abandonado. Deu para entender? E isso vai acontecer para nos afastar de Deus, para nos desviar de Deus. Então entenda que esse barulho não é à toa, é porque ele está rondando em torno de nós e querendo penetrar no nosso coração, na nossa alma, para nos afastar de Deus. Coragem, diz São Bernardo, coragem.
Enquanto puderdes dizer resolutamente, mesmo sem sentir, viva Jesus, nada deveis temer. E aqui vem outra dica maravilhosa. Às vezes, quando a coisa está muito complicada, quando é um problema muito sério, ou quando são, assim, inúmeros problemas, né? Tem situações da nossa vida que você, para onde você olha, tem uma perturbação. É ou não é? Não é não, Maria? Em Marcos Vinícius. E aí o que é que acontece? Diante de situações assim, às vezes a gente não consegue nem rezar direito. Tem alguém que já passou por isso? Você está tão aperreado, tão agoniado, tão perturbado, as coisas estão tudo desabando, parece, que você não consegue nem rezar. Você começa, não sei quantas vezes, Pai Nosso que está no céu, já está misturando com a Ave Maria, a cabeça está... Porque a gente funciona, né, como uma máquina humana. Então, se você está com a sua cabeça, o seu pensamento perturbado, às vezes você não consegue, no meio daquele rebuliço ali, principalmente se você não chegou ainda no nível assim muito elevado de santidade, você não sabe nem rezar. Olha a dica maravilhosa que São Bernardo está dizendo. Diga orações rápidas. Talvez você está ali muito perturbado, agoniado com aquilo, você não consegue, oh, Senhor, eu quero que eu não sei mais, eu sei não sei nem o que é que eu quero, mas eu tô... Às vezes fica assim a cabeça da gente, né? Pois diga, viva Jesus! É mais fácil, né? Viva Jesus! Viva Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus! Deus é fiel. Olha, são jaculatórias. São frases rápidas. Para quem está com a cabeça agoniada é mais fácil, né? Dizer uma frase do que dizer um parágrafo, do que dizer uma oração, do que fazer uma oração espontânea. E as jaculatórias, elas são como flechas de fogo, se elas são ditas por um coração sincero. Então, São Bernardo de Claraval está dizendo, enquanto você puder dizer com decisão, mesmo sem sentir, atenção, isso aqui é muito, 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 muito importante. Mas eu não estou sentindo, eu estou sentindo é medo, eu estou sentindo é raiva. Você está sentindo, mas você não está consentindo. Então você vai fazer um ato de fé. E fé não é um sentimento. Fé é uma atitude, Então, mesmo sem você estar sentindo, o que é que você está sentindo? Não, estou sentindo é raiva. Eu estou sentindo é medo. Eu estou sentindo é vontade de sair correndo. Mas você e eu não vamos consentir isso. Nós vamos com um ato de fé. Eu estou sentindo isso, mas eu acredito que se Deus está permitindo isso, daqui Ele vai tirar alguma coisa muito melhor. E Ele vai vir em meu socorro e Ele vai me dar a força necessária. Então, aí você, viva Jesus. Ou então, glória a Deus. Ou então, Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. Ou então, Deus é fiel, entendeu? Se eu e você fizermos isso, nada devemos temer. É o que diz São Bernardo de Claraval. E aí o Monsenhor Ascânio vai reforçando. Calma na tentação. Está passando por um momento de tentação? Calma. Calma. Porque, diz o Monsenhor Ascânio, o demônio tenta perturbar-nos, contando tirar partido para vencer na confusão. Você consegue tomar decisões acertadas no meio de uma confusão? Sim ou não? Não. Quem está no meio de uma confusão, no meio de uma perturbação, não sabe nem direito o que é que está fazendo, não é não? E nessa confusão você pode até desistir de Deus. Fazer a maior besteira da sua vida. Eu posso desistir do céu. Porque estou no meio de uma confusão. Então, calma. Pádua, calma. Jussara, calma. Patrícia, calma. Calma. Deus está no comando. Olha aí outra frase maravilhosa. Deus está no comando. Jesus é o Senhor. Aí você vai lembrando de palavras da Bíblia. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus.
É nessas horas que essas memórias precisam vir. Porque o demônio está tentando nos perturbar para tirar vantagem disso, nos deixar no meio de uma confusão e aí se lançar no nosso interior, e aí dominar a nossa alma, a nossa inteligência, a nossa vontade, nos aprisionar. Quando perturbados por estas tentações, esses pensamentos, devemos voltar a alma para nosso Senhor. Correr para Jesus. Corre para a oração, vai para uma capela, vai para perto do Santíssimo, pega a tua Bíblia, pega o texto na mão, mesmo sem estar com cabeça para rezar, mas segura ali o texto, dizendo, estou segurando na mão de Nossa Senhora. Corre, volta-se para nosso Senhor. E recita repetidas jaculatórias e atos de fé. Isso que a gente falou agora. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Deus é fiel. Viva Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. Vai dizendo essas jaculatórias e vai procurando se tranquilizar. É isso que o Monsenhor Ascânio está recomendando para mim e para você a partir do ensinamento de São Bernardo de Claraval e de todos esses santos e santas que também passaram por grandes tentações de blasfemar contra Deus, de se revoltar contra Deus. E ele encerra dizendo, o inferno que bata e ruja a nossa porta. Quer dizer, por mais que o demônio venha dar essas sugestões para que eu me afaste de Deus, para que eu duvide de Deus, para que eu me revolte com Deus, deixa ele falar, deixa ele bater, deixa ele rugir, não lhe daremos entrada. E só. Teremos depois, encerra assim o Monsenhor Ascânio, até com bom humor, que suportar pacientes e tranquilos o barulho exterior. É como você imaginar, se você está dentro de casa, está uma confusão lá fora, mas a casa está trancada direitinho. Alguém pergunta, que zoada é essa? Não, a confusão que estão fazendo lá fora, mas já passa. Vamos rezar. Senhor, pedir a Tua graça para que eu e que cada pessoa que está aqui agora possa vencer estas tentações de blasfêmia, de revolta contra Ti, de dúvidas com relação à Tua existência e ao Teu amor por nós. Sim, Senhor, dai-nos a graça de não nos afligirmos, de não entrarmos nesta confusão, mas de mantermos calmo o nosso coração, proclamando atos de fé, repetindo insistentemente que cremos em Ti, que confiamos em Ti. Dai-nos esta graça, Senhor. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Deixa aí o seu comentário sobre esse breviário da confiança dessa página maravilhosa de hoje e compartilhe esse conteúdo com muitas outras pessoas. Com certeza isso vai fazer bem a muita gente. Já quero lembrar que nessa semana, se Deus quiser, o breviário da confiança especial será na sexta e não no sábado. Amanhã a gente traz mais detalhes para você. Um abraço grande, a gente se vê no próximo, se Deus quiser. Deus lhe abençoe e Maria lhe guarde. Viva Jesus!